Bom, isso aqui não é um conselho, é uma anotação que eu faria de madrugada. Eu queria explicar pra vocês que quando eu dou o título Acordei pra Vida, né? Na verdade, não foi o momento que tudo começou a dar certo, que tudo foi diferente. Foi quando eu percebi que precisava ser diferente, né? Foi o momento que eu olhei e falei assim, tá bom, as coisas vão ter que mudar, porque se as coisas não mudarem, eu não vou ter a vida que eu quero. Então, esse ponto de virada aconteceu na minha vida quando, em 2019, eu terminei um relacionamento com um menino que, assim, eu amava demais. Era uma coisa. Eu era muito nova, né? Eu tinha 16 anos, mas mesmo assim, era aquela paixão, assim, sabe? Eu achava que a gente ia casar, com certeza. E por mais que, assim, o nosso relacionamento não era de todo ruim, era cheio de respeito, muito amor. O problema é que o respeito e o amor precisam de outras coisas, né? A gente precisa de comunicação, a gente precisa de expectativas iguais. E naquele momento a gente não tinha isso. E o que acontecia era que eu era naturalmente, desde pequenininha, eu sempre fui muito ansiosa. Então, a minha ansiedade piorou muito quando as minhas expectativas não eram supridas, né? E eu desenvolvi um apego emocional, uma dependência emocional dele que não era nada saudável. Então, assim, eu sabia que eu tinha que ir embora, mas eu não conseguia de forma alguma. E quando a gente terminou mesmo, eu fui procurar terapia, porque eu falei, eu não vou conseguir sozinha, né? E de verdade, foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida, porque eu não sei dizer onde mentalmente ou na minha vida, né, em geral, porque a gente se relaciona com as pessoas o tempo inteiro, eu estaria se eu não tivesse feito isso. Porque assim, quando eu entrei na terapia, eu fui procurar conseguir me livrar daquele sentimento, né, do que eu tava sentindo, lidar com a minha ansiedade, porque eu era uma pessoa ansiosa desde pequenininha. Assim, tava chegando meu aniversário, que é um evento pra mim, eu ficava doente, eu não conseguia comer, não conseguia dormir. Então, assim, não existia pra mim ansiedade boa, ela sempre acabava virando ruim. Então, eu trouxe isso muito pro meu relacionamento, né? E eu trazia isso pra todos os aspectos da minha vida. Então, por mais que eu tenha entrado lá pra lidar com esse término, é, eu aprendi a lidar com a minha vida inteira, porque eu me sentia muito à vontade com a minha psicóloga e eu falava tudo pra ela, porque assim, ela não era da minha família, ela não era minha amiga, então ela não tomava uma posição, né? Ela falava assim: olha, isso tá certo, isso não é legal. Então eu não tinha um julgamento. E eu me sentia muito à vontade pra poder conversar com ela. E tinha momentos que, assim, eu chegava lá e falava assim, ah, mas se eu falar isso pra ela, ela vai achar que eu tô doida, que eu tô biruta. Mas eu não me segurava, sabe? Eu falava. E depois eu escutava que ela falava assim, na verdade, isso é muito normal de uma pessoa que tem ansiedade, né? Não é certo, mas isso é normal do seu cérebro. Então eu me sentia mais normal. Eu falava assim, ah, então quer dizer que eu não tô ficando maluca, né? Não tô ficando lelé. Isso, e assim, às vezes parece até besta você falar isso, mas para uma pessoa que tá tão imersa nos seus pensamentos, escutar que não, você não tá maluca, gente, isso é muito bom. Isso tira um peso imenso dos seus ombros. Então, assim, poder conversar com ela, ser direta, ter uma outra perspectiva do que estava acontecendo, me ajudou a entender melhor as coisas. Eu comecei a entender que, na verdade, eu não lidava com a minha ansiedade, né? Uma coisa que, assim, querendo ou não, eu sabia, mas era o jeito que eu tinha naquele momento, né? Eu sou uma pessoa que sente muito tudo. Então, assim, se eu tô feliz, eu tô muito feliz. Se eu tô triste, eu tô muito triste. Eu sempre fui assim, 880, tipo, ai, meu, água morna não serve nem pra achar, né, gente? Desculpa. Então, os meus sentimentos, eu tinha muitos sentimentos. E como eu não sabia lidar com isso, eu começava a reprimir tudo. E uma hora tem que sair, né? Então, e os meus sentimentos, eles saíam em forma de raiva. Eu chorava, eu gritava, e assim, eu odiava isso, eu odiava, eu não conseguia me controlar. E era terrível. E eu falava pra ela, eu preciso mudar, eu não quero ser assim, isso me faz mal. E aprender a ouvir meus sentimentos, entender o que eu tava sentindo, fez total diferença pra mim. É uma coisa assim, gente, não é que eu aprendi lá em 2019 que, tipo, ai, agora eu sou perfeita em lidar com meus sentimentos. Claro que não, tem momentos que eu me perco também, porque isso não é um processo linear, sabe? Não é uma checklist que você vai lá e coloca lá um checkzinho bonitinho e tá pronto, nunca mais vai ter que fazer. Não,
É uma coisa que você aprende, só que agora você descobre que não é um monstro de 7 cabeças. É que você consegue respirar fundo, entender que você é um ser humano, né? E que você consegue lidar com aquilo. Isso foi muito importante pra mim, porque pra falar a verdade, uma das emoções que eu mais sentia era medo, né? Eu tinha toda essa casca grossa de tipo, ai, nada me abala, eu sou brava, você não pode comigo, mas assim, no fundo, eu morria de medo de várias coisas. E era uma coisa que me impedia de fazer diversas coisas também. E uma das coisas que mais me marcou na terapia foi quando ela olhou pra mim e falou assim: "Eu entendo que você tá com medo, mas você vai ter que botar seu medo debaixo do braço e ir". E, gente, esse momento, eu não sei se algum de vocês já passou por isso, mas é quando, sabe quando você para e você fica assim, gente, o que aconteceu? Como se uma chavinha literalmente rodasse dentro da sua mente. Isso mudou a minha vida, porque assim, é, eu esperava o momento certo pra agir, eu esperava eu me sentir bem, eu esperava alguma coisa acontecer pra eu poder me posicionar. E sinto muito, tinha horas que nunca chegava esse momento. Porque, principalmente assim, quando a gente fala de neurociência, né? Acho que vocês que estão aqui no canal podem ter algum conhecimento sobre isso. É, o nosso cérebro, ele tá acostumado com o familiar. Então, quando a gente toma uma decisão de fazer alguma coisa diferente, ele vai entrar em pânico total. Porque ele tá falando assim, não, mas por que que você vai fazer isso? O que que tá acontecendo? Não, assim não dá, a gente viveu assim a vida inteira. Então, se você for ficar esperando a sua mente se acalmar e cooperar com você, você nunca vai tomar uma decisão. Você tem que ser firme no que você está fazendo, né? E o medo é exatamente isso. Ele faz com que você fique criando cenários terríveis, vergonhas e tudo mais, e você não consegue se mexer. Mas se você quer mudar, se você quer ser diferente, se isso vai te fazer bem, você tem que falar, beleza, eu tô surtando, mas eu escolhi ser diferente e eu vou ser diferente. E assim, gente, eu não vou falar pra vocês que é fácil. É extremamente difícil fazer isso, porque como é que você vai fazer a sua mente parar de brigar com você, sendo que você tá acostumado a fazer aquelas coisas daquele jeito, entendeu? Não é fácil. Só que se você quer ser diferente, se é uma coisa sua, que tipo assim, sabe, aperta seu coração de vontade, é um processo que você tem que passar. E eu vou falar a verdade que às vezes não é um processo, tá? Às vezes a gente pensa assim, ah, é porque vai demorar muito. Eu falo assim, não. Tem horas, depende do que você está passando. Às vezes tomar uma decisão de deixar o medo de lado é muito difícil. Mas vocês vão ver que tem momentos na vida que assim, você tá tão de saco cheio, você já não vê perspectiva, sabe? Você fala assim, mano, mas eu já escutei o medo e não funciona pra nada. Que você fala assim, ai, chega, vida que segue. E aí você consegue, só simplesmente com uma decisão seguir em frente. Porque é exatamente isso. Tudo depende da decisão que você toma. Tudo que acontece na sua vida, a sua identidade é tudo de acordo com a decisão que você toma, de quem você escolhe ser. Porque o nosso cérebro ele é extremamente inteligente, né? Ele é uma máquina. Só que ele não entende que essa decisão de mudar não tá te colocando em risco, sabe? De um risco de vida. E então ele vai forçar de tudo pra você continuar ali. Então você tem que ser firme e falar assim: não, eu tô com medo, mas eu vou mesmo assim. E, tipo, isso pode ser devagar, isso pode ser rápido, isso vai depender de você. O importante é você continuar firme no que você escolheu. Porque, assim, na minha concepção, o acordar pra vida, eu acho que é isso, sabe? Não mudar tudo de uma vez, mas parar de se abandonar. E eu quero usar o canal exatamente pra isso, sabe? A gente poder compartilhar um espaço seguro, sem julgamentos, onde a gente pode falar sobre o que a gente pensa, tudo que eu aprendi, o que eu venho aprendendo, as minhas ideias sobre certas coisas. E eu gostaria que vocês compartilhassem a experiência de vocês, o que vocês acham, para a gente poder fazer essa troca. Eu acho que não tem nada nesse mundo que se compara com a riqueza do conhecimento e poder compartilhar ele é uma felicidade para mim. Espero que vocês se sintam bem e que vocês se sintam à vontade para poder compartilhar comigo. Então, fiquem com essa ideia e depois a gente volta.